Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A casa de campo dos Miller sempre fora mais do que apenas um edifício. Era a testemunha silenciosa de nossas vidas, nossas alegrias e nossas tristezas. Cada pedra, cada viga, cada janela parecia impregnada de memórias. Eu me lembrava dos verões passados correndo pelo jardim com meu filho Ethan, seu riso ecoando pelas paredes. Das tardes passadas assistindo ao pôr do sol sobre o lago enquanto tomávamos chá quente. Era meu santuário, meu refúgio dos problemas do mundo. Mas esse santuário havia sido violado. Certa manhã, descobri que meu próprio filho, Ethan, decidirá tirar-me esta casa e transferi-la para sua esposa, Jessica, sem sequer me consultar. A traição me abalou profundamente. Como ele pôde me apagar assim, apagar todos aqueles anos de memórias compartilhadas? Jessica, sorrindo e confiante, provavelmente não fazia ideia do verdadeiro valor da casa, nem da história que ela guardava. Contudo, por trás da minha dor, uma ideia começava a tomar forma clara e determinada. Eles pensaram que me tinham excluído, que eu me curvaria à sua decisão. Mas o que eles não sabiam era que eu ainda tinha um plano. A casa, as minhas memórias, os meus segredos, tudo isso poderia tornar-se um instrumento de justiça. E embora se regozijassem com a vitória, logo descobririam que toda ação tem suas consequências e que às vezes, a vingança pode vir da forma mais inesperada. Ethan Miller nunca teve muita paciência com a memória alheia. Aos 35 anos, vivia num mundo onde tudo tinha que ser rápido, eficiente e sob seu controle. Desde seu casamento com Jessica, sua esposa ambiciosa e exigente, eu percebia uma mudança sutil. Os momentos que compartilhávamos antes repletos de risos e confidências, agora pareciam apagados pelo desejo deles de possuir tudo. Numa manhã de outono, recebi uma carta oficial que fez meu mundo desmoronar. A casa de campo tinha sido tomada de mim, transferida diretamente para Ethan e Jessica. As palavras no papel eram frias, burocráticas, mas queimavam como fogo no meu coração. A propriedade da casa localizada no número 45 da Maplewood Lane é transferida para Jessica Miller e Ethan Miller, de acordo com as disposições de... Prendi a respiração. Cada lembrança, cada risada da infância, cada verão passado fazendo geleia ou pintando as paredes da casa pareceu voltar com uma onda forte e violenta. Lembrei-me do pequeno Ethan subindo no velho carvalho do jardim, rindo às gargalhadas quando o chamei para jantar. Esta casa não era apenas paredes, era um cofre repleto da nossa história, e eles o tinham aberto sem mim. Parti para casa. O campo estava banhado por uma luz dourada, mas nem mesmo a beleza da paisagem conseguia acalmar meu coração. Quando cheguei, vi o carro deles estacionado em frente à porta. Jessica saiu com uma cesta de flores, como se já reivindicasse cada canto do lugar como seu. Ethan falou com ela, confiante e seguro de si. Eles não me viram chegar. Abri a porta com delicadeza, mas com firmeza, e seus sorrisos de surpresa foram imediatos. Mãe, disse Ethan, paralisado. Estou aqui, respondi calmamente, mas com força que silenciou todas as tentativas de rebelião. Naquele instante, um pensamento arrepiante me ocorreu. Eles achavam que tinham me excluído, mas o que não sabiam era que eu havia planejado cada passo. Cada documento, cada conta esquecida, cada testamento antigo poderia se tornar uma arma silenciosa para lembrá-los de que a casa não era apenas um bem material. Pertencia à história da nossa família. E quando eles perceberam que não estavam sozinhos nesse jogo, eu soube que a verdadeira surpresa estava apenas começando. Após aquele confronto silencioso na chegada, precisei de tempo. Ethan e Jessica pensaram que tinham me derrotado, que eu tinha ido embora, esmagado pela audácia deles. Mas na verdade, eu nunca estive tão determinado. Cada passo que davam na casa, cada sorriso satisfeito de Jessica, me lembrava que eu precisava agir com cautela e estratégia. Voltei para casa, mas minha mente continuava na rua Maplewood. A casa não era apenas um lugar. Era uma moeda de troca. Eu sabia que a lei poderia me proteger se eu tivesse as provas certas. Eu ainda tinha documentos antigos guardados em caixas, notas fiscais de reformas que eu mesma havia pago, cartas esquecidas entre as páginas do diário do meu marido. Esses vestígios, invisíveis para eles, seriam a chave da minha vingança. Entrei em contato com meu velho amigo e advogado, Harold Thompson, um homem íntegro e leal. Juntos examinamos cada documento, cada cláusula do testamento. Harold confirmou que eu suspeitava. A casa poderia permanecer sob certas condições. E eles não haviam respeitado as regras implícitas deixadas por meu falecido marido. Durante semanas trabalhei nas sombras, preparando meticulosamente minha estratégia.
Instalei câmeras discretas para monitorar suas entradas e saídas, anotei cada mudança que fizeram na casa e até mesmo cada despesa que tiveram para se mudar. Tudo seria usado como prova de negligência ou violação das condições legais. Mas não se tratava apenas de uma batalha legal. Eu queria que eles entendessem que a casa não era apenas um objeto, era um símbolo. E para isso, eu precisava de uma surpresa que eles jamais imaginariam. Todas as noites, enquanto relia os antigos diários da família e as cartas escondidas no sótão, sentia minha raiva se transformar em um plano concreto. Ethan e Jessica não sabiam que cada sorriso que exibiam em casa, cada conversa que consideravam íntima, estava sendo observada e gravada, e logo perceberiam que sua aparente vitória era apenas o começo. As semanas que se seguiram foram um estranho balé. Lá fora, o campo permanecia calmo, o vento brincando na grama alta. Dentro de casa, uma tensão latente fervilhava, prestes a explodir. Eu havia organizado meus aposentos como um general prepara seu campo de batalha, silencioso, metódico, certo de que cada elemento que eu possuía acabaria por falar por mim. Numa manhã cinzenta, descobri que Jessica havia convidado amigas para um brunch luxuoso para comemorar o que ela já chamava de nossa nova casa. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Em vez de ficar com raiva, vi uma oportunidade. Elas se reuniriam, relaxariam e se sentiriam protegidas pelo conforto. Era o momento perfeito para apresentar minhas provas. Harold Thompson chegou pouco depois do amanhecer, sua pasta cuidadosamente fechada com um semblante sério, porém resoluto. Examinamos os documentos reunidos pela última vez, faturas em meu nome por serviços prestados, correspondências antigas, fotografias de reformas que eu havia pago e as gravações discretas que eu começara a coletar nas últimas semanas. Tudo estava organizado com esmero, cada item conectado ao seguinte como elos de uma corrente. Quando atacarmos, murmurou Harold, devemos atacar com força e sem ambiguidade. Nada de acusações vagas. Vocês sabem a verdade. Apresentem-na, e a lei fará o resto. Assenti com a cabeça, sentindo uma nova determinação. O que eu queria não era apenas recuperar a casa, eu queria que a traição fosse reconhecida, que as ações deles deixassem de ser um fato consumado. E secretamente, eu queria que Jessica entendesse, não apenas para puni-la, mas para que ela pudesse ver a profundidade das raízes que tentará arrancar. Quando entrei na casa naquele dia, parecia uma festa como qualquer outra. Toalhas de mesa brancas, croissants dispostos em uma bandeja, risadas calorosas. Os convidados se aglomeravam na cozinha e Jessica, radiante em um vestido leve, desempenhava o papel de anfitriã com uma desenvoltura estudada. Ethan conversava perto da lareira, com um copo na mão, parecendo relaxado. Eles não me viram imediatamente. Respirei fundo, atravessei a sala de estar e coloquei o envelope, a carta registrada, sobre a mesa de centro. O silêncio se fez sentir como uma cortina. Jessica estreitou os olhos, Ethan endireitou-se na cadeira e as conversas se dissiparam como se alguém tivesse apagado as luzes. O que é? Jessica gaguejou. Harold Thompson, eu disse, apresentando meu advogado, creio que o senhor tem algumas perguntas. Harold avançou calmamente e começou a expor os fatos em um tom pausado, porém implacável, os comprovantes de despesas, as irregularidades nas transferências, as cláusulas esquecidas no testamento. Ele colocou cada documento sobre a mesa, um por um, deixando que as páginas falassem por si mesmas. Os convidados inclinaram-se para a frente, incrédulos, alguns murmurando. Ethan empalideceu, depois corou e, por fim, enrijeceu, enquanto Jessica se encolheu, incompreensiva. Vi a expressão no rosto de Ethan, uma mistura de raiva, vergonha e medo. Ele tentou interromper Harold, invocando razões práticas, dívidas a pagar, a necessidade de prover um lar para sua família. Mas todos os seus argumentos soaram vazios diante das evidências concretas apresentadas. Então, para surpreendê-los ainda mais, ativei o pendrive que havia trazido. As gravações não mostraram nada de ilegal à primeira vista, conversas comuns, risos, momentos em que falavam da casa como propriedade deles. Mas o fio condutor era inegável. Em diversas ocasiões, Jessica podia ser ouvida planejando reformas caras sem me consultar. Em diversas ocasiões, Ethan podia ser ouvido dizendo, com uma frieza que eu jamais reconheceria em meu filho, que a tia tinha que ser eliminada antes de voltar, uma frase que denunciava a intenção de se livrar dela. Um murmúrio percorreu a sala. Jessica se levantou, com as mãos trêmulas. Você não tinha o direito de gravar. Essas são conversas em que você planeja uma ação que me priva de um direito legítimo, respondi friamente. E você agiu conscientemente. Ethan, incapaz de me encarar, gaguejou explicações, buscando uma palavra que pudesse apagar o fogo.
Mas era tarde demais. Os convidados testemunhas da cena se afastaram, inquietos. Alguns que me conheciam há anos tinham lágrimas nos olhos, outros que só viam a fachada de Jessica e Ethan começavam a duvidar. O confronto tomou outro rumo quando Linda, a vizinha, entrou de repente. Ela sempre teve um carinho especial pela casa e por mim. Mostrou uma fotografia que encontrara num álbum que Jessica achava estar perdido. A foto mostrava-me, ainda menino, pintando a cerca com Ethan, uma criança, ao meu lado rindo. Linda colocou a fotografia sobre a mesa, um lembrete silencioso de tudo que elas estavam tentando apagar. A atmosfera ficou tensa. Jessica desabou em lágrimas, não apenas por medo das consequências, mas porque percebeu, talvez pela primeira vez, que havia atropelado algo maior do que ela mesma. Ethan, fervendo de raiva, deu um passo em direção a Harold para protestar, mas Harold permaneceu impassível. Ele já havia visto casos semelhantes e sabia que a lei favorecia provas claras. Antes de sair, Ethan conseguiu murmurar uma ameaça. Você não vai ganhar nada com esse seu programinha, mãe. Nós temos os meios. Isto não é uma farsa, respondi não com raiva, mas com uma certeza que fez com que sua ameaça vacilasse. São fatos. E às vezes a verdade dói mais do que uma ameaça. Eles finalmente se despediram dos convidados, o brunch arruinado. A casa que poucas horas antes irradiava alegria, agora exalava vergonha e raiva reprimida. Jessica chorava, Ethan digitava nervosamente no celular. Com calma, juntei os documentos e coloquei a pasta de volta no carro com Harold. Eu sabia que a batalha legal estava prestes a começar e que cada um dos próximos dias seria um golpe silencioso contra a apropriação indevida. No caminho para casa, não senti nem triunfo nem ódio, mas uma espécie de paz tranquila. A verdade tinha vindo à tona. O contra-ataque tinha começado. O que eu não havia previsto, e o que logo emergeria, era uma revelação ainda mais profunda escondida no sótão. Um segredo do passado que tornaria esse caso mais complexo e mais humano do que eu imaginava. Mas eu guardaria essa surpresa para depois. Por ora, eu precisava deixar a lei seguir seu curso, deixar a raiva se dissipar e me preparar para a próxima fase. A casa, ainda repleta de sombras e memórias, esperava. E dentro dessas paredes, eu sentia que algo mais antigo estava despertando, pronto para revelar o que alguns tentaram enterrar. Depois da discussão no brunch, achei que tinha marcado um ponto. Ethan e Jessica pareciam abalados e a casa, silenciosa, respirava uma tensão sufocante. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Ela jazia, imóvel e silenciosa, no sótão, um segredo que até o tempo havia respeitado, até hoje. Alguns dias após o incidente, decidi voltar a Maplewood Lane, desta vez sozinha. Harold havia me aconselhado a ter cuidado, mas eu sabia que precisava ver o cerne do mistério, o sótão. O cômodo estava empoeirado, o ar impregnado com o cheiro de madeira velha e papéis antigos. Cada passo que eu dava sobre o assoalho rangente parecia despertar memórias enterradas. Tirei uma velha caixa de metal das sombras. Dentro dela, um diário encadernado em couro, que pertencera ao meu falecido marido, jazia ali há anos. Suas páginas amareladas continham não apenas memórias, mas também intenções secretas. Li as linhas, meu coração palpitando ao descobrir passagens até então desconhecidas. Meu marido havia incluído uma cláusula especial para esta casa. Se ela algum dia saísse da família imediata, se meus filhos tentassem tirá-la de mim ou dá-la a outra pessoa, ela seria transferida para uma instituição de caridade de sua escolha. A surpresa não era apenas para Ethan e Jessica, servia como um lembrete de que toda ação, mesmo aquela motivada por orgulho ou ganância, tem consequências. Ao descobrir essa cláusula, tive uma ideia. Ethan e Jessica acreditavam que tudo lhes pertencia, mas essa cegueira logo os confrontaria com uma decisão que não haviam considerado. Essa casa, símbolo de sua vitória, poderia se tornar uma lição. Entrei em contato com Harold imediatamente. Decidimos preparar um comunicado formal, usando as provas do testamento e do diário para demonstrar que a apropriação dos bens era ilegal caso não estivesse de acordo com os termos impostos pelo meu marido. Mas não nos contentaríamos apenas com o aspecto legal. A lição precisava ser sentida, vivenciada, emocional. Alguns dias depois, convoquei os dois à minha casa, desta vez com testemunhas. Os rostos confiantes de Ethan e Jessica congelaram quando Harold abriu o arquivo e começou a explicar a cláusula esquecida, mostrando o diário, as contas, as gravações e os documentos legais. Você pensou que podia controlar tudo, eu disse calmamente, mas existem forças que nem mesmo o amor próprio e a ganância conseguem vencer. Jessica caiu em prantos, percebendo que não só havia infringido a lei, como também desrespeitado toda a história de sua família.
Ethan, orgulhoso mas envergonhado, ainda tentava convencê-la do contrário, mas cada palavra soava falsa diante das evidências concretas. A situação virou de cabeça para baixo quando Harold anunciou que se não conseguíssemos resolver isso amigavelmente, a casa, de acordo com o testamento, teria que ser doada para uma instituição de caridade escolhida pelo meu marido, voltada para crianças carentes. Ethan e Jessica empalideceram. Eles achavam que tinham a situação sob controle, mas o plano deles tinha acabado de sair pela culatra. No entanto, eu não queria apenas vingança. A casa poderia ficar com eles, desde que respeitassem minhas regras, manutenção regular, abertura para atividades beneficentes e reconhecimento dos meus direitos e autoridade. Era tanto uma punição quanto uma chance de redenção. Naquele dia, as paredes de Maplewood Lane, outrora testemunhas de traições e disputas, tornaram-se testemunhas de lições. A verdade fora revelada, a traição exposta, e a casa permanecerá como um símbolo de justiça e memória. Pela primeira vez em semanas, senti uma nova paz. Mas eu sabia que as próximas semanas seriam cruciais. Ethan e Jessica precisavam aprender a respeitar essas regras. E eu precisava observar e esperar que uma mudança real acontecesse. A casa havia se manifestado. E agora eles deveriam escutar. As semanas seguintes foram uma estranha mistura de tensão e progresso. Ethan e Jessica aceitaram, a contragosto, as condições que eu havia imposto para que pudessem ficar com a casa. A cada dia, descobriam que possuir um imóvel não significava controlar tudo. A casa exigia respeito e cuidado, e refletia seus próprios erros como um espelho. Jessica foi a primeira a mudar. As lágrimas e os arrependimentos do capítulo anterior abriram espaço para reflexão. Ela começou a enxergar não apenas minhas intenções, mas também a história que eu carregava dentro desta casa. Agora, ela participava ativamente da manutenção, assegurava que as atividades beneficentes funcionassem sem problemas e até mesmo, às vezes, pedia conselhos sobre pequenos reparos. Ethan, por outro lado, continuava sendo mais difícil de convencer. Seu orgulho o impedia de admitir completamente seu erro, mas cada conversa com Harold ou comigo o trazia de volta à realidade. Aos poucos, ele percebeu que sua decisão impulsiva e egoísta quase havia colocado tudo em risco, não apenas a casa, mas também a memória de seu pai e a confiança da família. Certa tarde, enquanto o sol filtrava-se pelas persianas da sala de estar, Ethan sentou-se à minha frente hesitante. Mãe, acho que entendi. Pensei que dar a casa para Jessica seria um gesto nosso, mas esqueci a história, e principalmente você. Olhei para ele, com os olhos cheios de cansaço, mas também de esperança. Ethan, eu nunca quis te punir. Eu só queria que você respeitasse o que nos une e entendesse que toda ação tem consequências. Ele baixou os olhos e timidamente estendeu a mão, que eu apertei na minha. A tensão acumulada durante meses pareceu dissipar-se naquele simples gesto. Jessica entrou em seguida, carregando uma bandeja de chá, e pediu desculpas sinceramente por suas ações passadas. Percebi que sua voz tremia, mas ela era honesta. Foi um momento delicado, mas genuíno. Os dias seguintes confirmaram essa transformação. Juntos organizamos uma pequena recepção em casa, desta vez para as crianças carentes mencionadas no testamento do meu marido. Ethan e Jessica participaram ativamente, arrumando as mesas, distribuindo brinquedos e sorrindo, não por obrigação, mas por escolha consciente. A casa, outrora palco de traições e mentiras, tornará-se novamente um lugar de vida e memória. Ainda carregava as marcas do passado, mas agora servia como ponte para um futuro mais justo e respeitoso. Então compreendi que a verdadeira surpresa nunca fora uma armadilha ou vingança. Fora uma lição. Mesmo traído, era possível transformar a dor em força, a raiva em justiça e a aparente perda em uma oportunidade de reconciliação. Naquele dia sentei-me na varanda antiga, olhando para o jardim onde Ethan brincava quando criança e sorri. A casa, meu santuário, não pertencia mais apenas a mim ou a eles. Pertencia àqueles que sabiam ouvi-la, respeitá-la e transformá-la em um lugar de memórias e herança. E pela primeira vez em muito tempo, tudo finalmente parecia estar em paz.